Salve rapaziada, tranquilidade? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica Que Eu Escuto. Mano, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma música que foi lançada faz pouco tempo, tem 10 dias, por aí. Mas desde que ela foi lançada eu não consigo parar de ouvir, mano. Toda hora ela tá tocando, porque, mano, essa música é insana, eu não consegui ficar sem fazer essa análise, e até porque teve uma galera que já pediu no dia que lançou, porque também viu que a música tinha muito conteúdo pra ser visto. E é a música Favela Vive, que é um cypher com um time de peso, mano, com ADL, High-Low primeiramente, Santi e Freud, de um barril de rap. Dá uma conferida aí. Terror da bola na escola, o causador das confusão. Inteligente, problemático, melhor na redação. Largou o estudo, atraído por maconha e pichação. Pra fazer arte misturava tinta e destruição. E quem começa cantando é o DK, da ADL. Ele começa meio que citando como que eram as características dele na infância. Então ele fala que apesar dele ser inteligente, ele não queria se comprometer com esses bagulho de estudo, porque isso era uma encheção de saco. Ele queria mais era tocar o terror, jogar um futebol, tá ligado? E mesmo assim, ele era sempre o melhor da turma na redação. Tanto que foi esse o caminho que ele seguiu, o caminho da escrita, da criação lírica, que é o que ele faz hoje da vida dele. E por conta disso tudo, ele acaba largando o estudo. E acaba também se envolvendo com a rapaziada da pichação e acaba fumando maconha e tal. Então ele fala que para fazer a arte, ele mistura tinta e destruição, ou seja, ele utiliza a tinta e a destruição, entre aspas assim, do patrimônio público para fazer a arte dele, que é o picho. E todo ano é a mesma coisa, são ciclos que se repetem. Se você parar para comparar um período do ano com o mesmo período do ano anterior ou do próximo, vai ser meio que a mesma coisa. Por isso que ele fala que todo ano, rapaziada, tipo, a molecada fica sempre aguardando o Natal para ver se consegue um boot novo, arrumar um tênis da hora, e o Carnaval, que é a época de poder sair por aí para realmente curtir, despirocar e, mano, tocar o terror. E na época, o som do momento, quem bombava era a dupla Cidinho e Doca, que pra quem não conhece foi que fez Rap da Felicidade, o Rap das Armas. Mano, os caras tem muita música boa e era o que tava bombando na época. Então era o que tava constando nos bailes que ele colava sempre e tal, tá ligado? E pra quem não sabe, Coach é uma empresa que fabrica arma de fogo. Então ele fala que enquanto os menores estavam lá na trocação, indo pro confronto, ele tava meio que ali envolvido, só que sem realmente se envolver na parada, porque não era o caminho que ele queria pra ele. Mas não quer dizer que ele era bobo ou algo do tipo, muito pelo contrário, quer dizer que ele já tinha uma visão diferenciada. Então ele se envolvia com a rapaziada mais experiente, mais velha e tal, que era a rapaziada que colava nos bailes de corredor, que era um baile que basicamente se dividia em lado A e lado B, e a rapaziada começava a brigar, normalmente de dois morros diferentes e tal. E como todo jovem, todo moleque, mano, ele achava que sabia de tudo, que ele era o mais esperto do mundo. E ainda cita que ele usava, tipo, roupa da chinelo da Kenner, na real, e roupa da Ciclone, mano, que era, tipo, a roupa do momento e era o que ele usava pra, tipo, tá incluído nesse círculo e tentar pegar as meninas, fazer os rolês dele, pá. O que ele sempre visou, o que ele queria, era o que, mano? Um clássico, opalão, rodona cromada e aquele somzão monstro que é de lei, mano. É, tipo, muitas pessoas admiram esse tipo de carro, eu mesmo curto pra caralho, tá ligado? Mas ele não queria só isso, ele também queria poder encher a cara e pegar várias minas. Só que ela fala porque essas minas só queria dar pros traficantes, mano. Então ele, sentar no corre ali, tinha mais dificuldade por conta disso. E por conta disso, o caminho que ele resolveu seguir pra tentar levar essa vida era o quê? Cantando rap. Mas só que ele sabia que com isso a chance era de 1 em 100. São poucos que conseguem realmente viver do rap e conseguir uma vida tranquila por conta da música, não só do rap, da música de maneira geral, tá ligado? E ele finaliza a parte dele dizendo que a vida que ele leva é a vida que ele tem, ou seja, ele não fica imaginando outra vida, outras possibilidades, ele tá sempre no corre, vivendo a vida dele e tentando melhorar. Cara, eu vou falar pra vocês, ó, tem uma porra de um carro, mano, vendendo sei lá o que aqui, mano, os caras é todo, mano, os caras vão escola que eu tô gravando, sei lá, olha lá, tem um helicóptero, eu tô falando, cara, tem um helicóptero passando. E quem inicia o segundo trecho é o Santi. Ele começa falando o que, mano? Que os problemas são essenciais na sociedade, tá ligado? Porque são eles que fazem as pessoas correrem atrás e buscar soluções para eles. E é o que faz a sociedade evoluir. Então os problemas sempre vão existir e eles devem existir, porque é o que faz a sociedade avançar. A sociedade está num caos tão grande que não tem como as pessoas ser do bem. Então o que a gente tem que buscar é ser menos mal possível, buscar sempre ir para esse lado do bem, embora seja muito difícil alguém ser completamente do bem, tá ligado? Ele ainda cita a música Miséria, do Renan Inquérito, quando ele mostra as dificuldades do Brasil e fala que
a arma de... não a arma de polícia, mas a arma, de maneira geral, ela só dá zoom na periferia. Só quem realmente se fode com isso é o pessoal que mora nas favelas e tal. Esse verso provavelmente faz uma analogia dizendo que os cães seria o povo e o adestrador, o criador, seria o governo. Porém, hoje já não tem mais ração certa que ele dá lá pro povo, que ele fica quietinho, que são as falsas mentiras, esse tipo de coisa. O pessoal hoje está começando a pensar, está começando a questionar tudo. Então não existe mais uma maneira de controlar a população. Aos poucos ela vai se soltando e vai começando a questionar mais. E ainda fala que as pessoas só tinham medo de assombração porque não sabiam que assombração na verdade é só a sombra de alguma coisa existente. Então depois que eles descobriram isso, eles perdem um pouco o medo disso e começam a questionar mesmo. E ainda faz uma referência à música da Elis Regina, quando ele fala que os jovens hoje não são mais como seus pais, conforme ela falava na música dela. Hoje, os pais que não questionavam têm filhos que estão questionando e sempre querendo mais e mais liberdade de expressão e tudo mais que o governo sempre reprimiu. Ainda faz uma referência ao Seu Jorge, dizendo que para construir os Brasis, as grandes nações, é tudo construído em cima de suor e sangue de muitas pessoas que talvez nem queriam estar ali, como foi o caso do Brasil, que foi construído no base da escravidão. E ainda fala que ele já tem 8.000 dias vividos, ou seja, quase 22 anos aí, e ainda não entendeu por que tudo isso aconteceu e ainda acontece. Ainda fala que tem sentimentos que as pessoas julgam ser algo bom, algo positivo, e nem sempre é assim. Da mesma forma que a gente conhece que as pessoas acham ser sempre negativas, mas às vezes tem um lado positivo disso. E até fala que a fé nem sempre persevera, como o pessoal fala, às vezes ela realmente se perde. E talvez por conta dessa fé ter se perdido, já faz tempo que ele não ora. Mas apesar disso, todo dia ele chora por algum motivo, alguma coisa que faz ele parar para refletir e acaba chorando pensando nisso. E seguindo essa linha de raciocínio de que nem tudo é o que aparenta, o fato de o lado bom, ou seja, a felicidade, nunca ser emanada aos quatro cantos, ela se mantém em silêncio, não significa que esse lado bom não exista. Então a gente não pode parar de lutar, tem que sempre correr atrás da melhora para a evolução. E essa primeira frase é meio que uma versão dele para aquela clássica que quem bate esquece e quem apanha nunca esquece. Algumas pessoas fazem questão de esquecer as coisas, mas tem uns que não relevam nada, vão sempre lembrar daquilo. Finaliza fazendo uma referência àquela linha do DK no primeiro verso, que aqui ele fala que justamente essa vida que ele tem é a vida que leva ele ao caos. E não só no caso dele, todos nós. Com o caos, talvez ele queira representar a morte. Ou seja, viver é o que nos leva à morte. E depois de tanto caos e sofrimento, a paz poderia ser considerado algo até que se enquadraria no tipo ideal de Max Weber, que é algo que as pessoas nunca vão conseguir realmente alcançar. Porém, você tem que idealizar ela e fazer ao máximo para atingir ela, embora você sabe que você nunca vai alcançar ela. Mas é justamente esse quase alcançar que vai trazer uma possível satisfação para as pessoas. E agora quem começa a cantar é o Hi-Lo, e ele começa falando o que eu acredito que ele está se referindo à cocaína, que por mais que ela pareça para ele ali pintada de ouro, ele nunca vai querer usar ela, ele vai sempre vender ela na próxima esquina, porque aquilo ali é um bagulho que ele nem quer para a vida dele, porque é só decadência. E ainda diz que a rua deixa as pessoas frias, e a única palavra realmente verdadeira seria a da Bíblia. E ele ainda fala que tem as doutrinas dele que fizeram ele vender a alma dele. E quando ele fala vender, não é essas paradas de pacto, essas porra não. É vender de um tipo de se entregar para o que ele está fazendo de corpo e alma, no caso a música e essa mudança social. E ainda completa isso dizendo que já nem é algo mais que ele fala da boca para fora, isso é algo que mesmo se ele não falar, vai sair do coração dele, porque já virou a caminhada dele a essa parada. Ele se preocupa com esse cenário desse rap de mensagem de conscientização, só que aí ele para e pensa, putz, e se eu morrer, o que vai acontecer? Aí ele para e reflete e vê que ainda tem o Freud e a rapaziada da banca dele para salvar e ainda conseguir manter esse rap de mensagem vivo. Mas enquanto ele tá aqui, ele continua batendo na mesma tecla, repetindo sempre a mesma mensagem, que é tentar o quê? Falar para as pessoas que se politizar não é só criticar o governo, não é só falar mal do governo. As pessoas têm que realmente buscar conhecimento e fazer mais do que isso. E não adianta que esse papo de patriotismo não, porque isso aí já é o que já virou do avesso, já tipo, não faz muito sentido para quase ninguém, tá ligado?
E por mais que o governo fale as coisas, as mentiras dele e tal, no fundo ele sabe quais são os segredos que ele esconde. Então não adianta falar isso que pra ele entra por um ouvido e sai pelo outro. E os pais tentam criar os filhos da melhor maneira possível com base na família e tal. Porém tem muito problema financeiro, externo, violência que muitas vezes atrapalha demais essa criação dos filhos. E é onde as pessoas acabam se perdendo. E fala que pra ele se envolver nessas discussões que não levam a nada, ele tem que estar muito chapado, porque ele sobe, ele não entra nessas discussões nem fudendo, porque ele sabe que ele vai discutir, não vai mudar a mente da pessoa e não vai a lugar nenhum. Ele fala que ele nunca se contenta com pouco, ele quer sempre mais, ele quer sempre evoluir o trampo dele para conquistar mais coisas e aumentar essa mensagem passada para as pessoas e fazer o alcance dessa mensagem aumentar. E se for preciso para fazer isso, ele enche o inferno de gelo, que é uma metáfora aí de fazer algo que todos considerariam impossível. E os anjos que protegem ele já disseram que esse é realmente o caminho, que ele tem que fazer o que ele quiser para conseguir atingir isso. E grande parte do povo prefere não lutar, prefere apenas observar as coisas. E é por isso que ele fala que não importa, seja na praia, na selva, na rua, algum suspeito de algum crime sempre vai ser alguém do gueto, independente do local que o crime ocorreu. E do que adianta fazer Olimpíadas num país que as próprias crianças não têm incentivo ao esporte na escola e nem incentivo ao respeito ao próximo? Isso muitas vezes é o contrário, tem professores que são meio racistas e discriminam as próprias crianças. Como que vai ter Olimpíadas, que seria algo para prezar a igualdade, num país que ocorre tudo isso? Mas mesmo assim o pessoal quer fazer porque é bonito pra gringo ver. Nesse quarto trecho, quem começa cantando é o Freud. Ele já começa criticando ao mesmo tempo o tráfico e as forças que combatem o tráfico. Quando ele fala que compra da Colômbia para poder comprar cordão de ouro, ele fala o quê? Dos traficantes que compram cocaína apenas com o intuito de enriquecer e poder comprar cordão de ouro, tênis da hora e pá. E na segunda linha fala dos oficiais que recebem sempre medalhas de honra ao mérito, esse tipo de coisa, porém essas medalhas são por matar diversos filhos, então sempre tem um monte de mãe chorando aí porque os filhos foram mortos pelos oficiais. Então tipo, é algo meio sem sentido, porque você tira a vida das pessoas e ainda ganha um prêmio por matar as pessoas. E ele é filho único, então a mãe dele depende dele, ele não pode dar bobeira com ela. Tanto que ele ainda faz um trocadilho com o verso do High-Low, que cita ele, e fala que se ele morrer, a mãe dele vai ficar tão sem chão que ela ainda vai querer matar ele de novo. E os amigos dele lá de Brasília ficam até meio chateados ao ver ele aí cheio de relógio de prata, cordão de prata. Mas isso ocorre porque o tipo de mensagem dele, que é essa mensagem que eles já falaram, é algo que, mano, sempre vai ter espaço, sempre vai ter gente querendo esse tipo de conteúdo. Por isso que ele consegue sempre evoluir, porque eles têm mais e mais pessoas querendo esse tipo de mensagem. Essa linha ficou um pouco confusa pra mim, mas eu acho que ele quis falar sobre as pessoas que comem grandes franquias e fingem que isso é felicidade para elas, ignoram tudo ao seu redor. E quando ele diz que ele assiste e ao mesmo tempo odeia Donald Trump, eu acredito que no primeiro caso ele está se referindo ao clipe do Mac Miller, que tem esse nome, que eu também curto bastante, já ouvi muito essa música. E no segundo caso ele fala da pessoa em si, Donald Trump, que é um político americano e empresário que, mano, é muito conservador, cheio de preconceito e com umas ideias muito nada a ver. Então eu acho que ele critica nesse sentido. E fala que ele nunca leu grandes obras literárias, porque quando ele era criança, ele não estava preso numa sala de aula lendo vários livros. Ele estava tendo uma infância dele que ele acha que todos deveriam ter. Mas isso não deixou ele sem conhecimento, porque quando foi a hora ele correu atrás do conhecimento dele. E já deixa o recado, se você vê alguém ligando pra polícia, já liga pra ambulância, porque a violência que rola quando eles estão envolvidos, com certeza vai ter um morto ou ferido. Então já pode ligar lá pro SAMU que o bagulho vai ser louco. E finaliza dizendo que ele é um camaleão, então ele tá sempre disposto às mudanças que a vida propõe pra ele. Ele tá tão disposto a essas mudanças que ele escreve as músicas dele retratando essas fases de mudança dele. E quem chega com o último verso nessa letra, que até agora vocês estão vendo que é insana, é o Lorde, que é também do ADL. Ele chega falando que, mesmo em meio a tanto caos e discórdia, a favela ainda vive, aos trancos e barrancos, mas vive. Porém lá, o pai que tem um filho não sabe se o que vai acontecer, como ele vai criar o filho dele. Às vezes o filho dele pode morrer criança e não tem nem onde cair morto. Mas às vezes ele consegue passar por isso. Mas e depois, quando ele cresce, ele vai pra onde? Não tem muita opção lá. Essa situação é muito feia nesse sentido. Talvez vai
crescer, passar a vida lá e morrer lá com um filho lá, tá ligado? E ainda fala que o bandido da favela tem um padrão, sempre portando uma arma, misunão de mijar no pé, cordãozão e tal. E muitas vezes o peito ensanguentado, porque ele normalmente acabam mortos em confrontos com a polícia. Nesse trecho ele mostra qual que é o vilão disso tudo, pode dizer assim, que é o que? O playboyzão que curte um uísque, cheirar um pó e tal, tudo à custa da favela. Então é o playboy que não conhece nada fora da sua realidade e ignora tudo isso. Tanto que para ele, o que realmente vale é o ter. Ele nunca pensa que ser algo é melhor do que ter algo. Ele dá sempre valor para os bens materiais e tal. Por isso que ele fica também nesse mundo de cabeça fechada. E essa ignorância dele se estende ao não saber ou fingir que não sabe. Que na verdade a cocaína que ele cheira é o que financia todo esse tráfico, todo esse confronto que tem na favela, todo esse armamento que existe na favela é financiado por ele. Enquanto esses playboys estão aí querendo encher o cu de droga, de álcool e tal, a favela continua vivendo da sua forma, mas continua aos trancos e barrancos, mas sem desistir. Então é isso, rapaziada, assim termina mais uma live. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou despedir hoje rapidinho, porque esse vídeo vai ficar grandão, mano, e eu quero evitar muito isso. Então é nóis, e tá ligado, música, redes sociais, tudo aí na descrição. Dá um like, compartilha, se não for inscrito, se inscreve aí, e é nóis.